Fala pessoal, eu sou o Gomes. Eu melhorei um pouco da gripe. Eu peguei uma gripe, me dei, mas melhorei já. E por isso, hoje iremos relembrar a maior corrida da última década. Sendo a corrida na Alemanha 2019. O GP, para quem assistiu, deve ter belos momentos na cabeça. Com caos e muita chuva. E talvez você lembre que o Todd Verstappen rodava. E mesmo assim vencia. E também tivemos o maluco GP da Mercedes sendo a dona da etapa. Mas terminou muito bem. E desde já, deixa o like, pois o vídeo vai ser longo. Mas é isso, sem espera, vamos agora para o vídeo. Em 2019 foi ano que a Mercedes mais dominou, pois das 10 etapas antes da Alemanha, a Mercedes venceu 9 vezes, sendo 7 só pro Hamilton. E o único na Mercedes a vencer foi o Max, na Áustria. Por isso, no campeonato antes da Inglaterra, ou melhor, após a Inglaterra, uma etapa antes de Hockenheim, o patrão liderava, com Bottas em segundo, com vantagem de quase 40 pontos. O Max era o terceiro, e as Ferraris de Vettel e Leclerc fechavam o top 5. Após esse contexto bem breve da temporada, vamos para a casa do Vettel. Então vamos para a Alemanha. No primeiro treino livre, a Mercedes não vinha toda prata, mas sim com bico, ou melhor, a metade branca. Pois antigamente, quando tínhamos os Grand Prix, a Mercedes usava a cor branca. Essa aqui, ó, branca. Não deve parecer muito, mas é branca. E essa era a etapa especial para Mercedes. E por isso, o nome do GP era Fórmula 1 Mercedes-Benz e o nome era alemão. Eu não sei pronunciar. Mas seguindo com o treino, o Bottas errava, escapava e ficava onde Vettel escapou no ano anterior. E por lá ele ficava. E o Vettel dava tchauzinho pro seu povo. E o carro do Grosjean teve problemas. E por isso teve que ser puxado de volta pro box. E o Ricardo perdeu o carro e rodava. E o Hamilton quase estampava a sua Mercedes. E o Vettel, dono da casa, foi mais rápido, com 14.0. E depois, no TL2, o Gasly acabou com a sua Red Bull, batendo muito forte e causando a bandeira vermelha. Enquanto o Max perdia a potência. E as Mercedes de Hamilton e Bottas escapavam na última curva. E agora, a Ferrari do Leclerc foi mais rápido, com 13.4. E depois, no sábado, pro terceiro e último treino livre, o pessoal na garagem da Mercedes usava o look especial daquela época dos Grand Prix. E depois o Vettel quase mandou o pássaro conhecer Deus mais cedo. E depois quase o Gasly e Grosjean se tocavam. E nesse último treino, novamente, o Monegasco da Ferrari foi mais rápido, com 12.3. Após os treinos, vamos para o quali na Alemanha. Tínhamos um forte sol no céu alemão quando o Q1 começava. E quando faltavam 11 minutos, o Vettel falava que não tinha potência. Então ele ia bem devagar comparado à velocidade normal. E depois o Vettel estava no box. E depois, quando faltavam 9 minutos, o Max vinha com o setor 2 em roxo. E quando cruzou a linha, ele fazia um 12.5. Mas o Leclerc vinha com os setores 1 e 2 mais rápido. E por isso, quando cruzou a linha, ele fazia um 12.2. E era o primeiro. E quando faltavam 7 minutos, o Hamilton fazia sua volta. E era apenas o 13º. E depois já ficava em risco. E depois já estava em eliminação. Enquanto o Vettel seguia na garagem. E quando faltavam 5 minutos, o Bottas cruzava a linha e era o quarto, ficando a 8 décimos atrás do Leclerc. Nesse momento seriam eliminados Norris, o Hamilton, Kubica, Russell e o Vettel sem tempo. E depois de 1 minuto, o Vettel saiu do carro. E por isso, já fez de quali pro Vettel. Logo depois, o Hamilton fazia uma volta realmente boa para ser o terceiro, mas ficou a 6 décimos atrás do Leclerc. E depois, não que estavam em eliminação, conseguiram fazer uma volta o suficiente para sair dali. Por isso, Norris, Albon, Russell, Kubica e Vettel sem tempo estavam eliminados. E depois de 5 minutos, tínhamos a luz verde para início do Q2. As Mercedes e o Leclerc saíram de pneu médio. E quando faltavam 11 minutos, o Hamilton vinha numa volta com os setores 1 e 2 em roxo. E quando cruzou a linha, ele era o primeiro, com o melhor tempo do fim de semana, sendo de 12.1. Logo atrás veio o Bottas para ficar em segundo. E depois de 2 minutos, o Leclerc veio sua volta e fazia o seu 2 roxo. E quando cruzou a linha, o Leclerc pulava para segundo.
atrás do Hamilton. E quando faltavam 5 minutos, o Max saiu do box, pois ele não tinha tempo marcado. Nesse momento, seriam eliminados Hülkenberg, Kvyat, Ricciardo, Stroll e o próprio Minimax, ainda sem tempo. E quando faltavam 2 minutos, o Max cruzava a linha e era o quarto colocado. E com o tempo já encerrado, o Hülkenberg melhorava, ia para 7. E o Ricciardo melhorava, mas ficava em risco. Mas o Raikkonen ia para 6º e eliminava o Daniel. O Giovinazzi pulava, mas ficava em risco. E o Pérez melhorava para 10º. E com isso, eliminava o Giovinazzi. Junto com ele, também foram eliminados Magnussen, Ricciardo, Kvyat e Stroll. E depois de um tempo, já tínhamos luz verde para o início do decisivo Q3. Quando faltavam 8 minutos, o Bottas cruzou a linha e era o primeiro. Mas o Hamilton veio com os setores 1 e 2 em roxo. E quando cruzou a linha, ele fazia o tempo de 1:11.7. No mesmo momento que o Leclerc saiu do carro. E de uma forma inacreditável, as Ferraris não tinham nem chances de fazer a pole. Então, já era confirmado essa posição para o Leclerc. E quando faltavam poucos segundos, o patrão abriu a sua volta. O Ston 1 não foi bom. O mesmo aconteceu no Ston 2. E quando cruzou a linha, ele não melhorava. E Bottas melhorava, mas ficava em terceiro. E o Max seguiu em segundo. E com isso, para comemoração do Toto Wolff com um look espetacular, Sir Lewis Hamilton era pole na Alemanha. Max vinha em segundo e Bottas em terceiro. Após o quali meio maluco, tínhamos o grid oficial formado. Hamilton na pole, Max ao seu lado em segundo, Bottas em terceiro e o Gasly incrivelmente em quarto. Raikkonen, Grosjean, Sainz, Pérez, Hülkenberg e Leclerc sem tempo fechavam o top 10. E lá atrás tínhamos o Norris junto com o Vettel, os dois punidos. Mas agora vamos para o chuvoso GP da Alemanha, que teria no nome Mercedes. A corrida na Alemanha teria a narração do Galvão Bueno, os comentários do Regi e também do Luciano Burti. E antes da largada, todos os pilotos estavam usando os pneus azuis para a chuva mais pesada. E após incríveis 4 voltas atrás do safety car para tentar secar a pista, a largada seria parada, sem ser em movimento. Mas as luzes se apagavam e a corrida na Alemanha finalmente começava. O Hamilton largou muito bem, conseguindo a ponta. E o Max praticamente não largou e ficou. Então Bottas era o segundo e o Kimi era o terceiro. E o Max que ia para quarto. E depois na curva 1, o Max escapava, mas seguia em segundo. E na curva 4, o Ricciardo mergulhava, ia para cima do Magnussen e do Sainz. E o Carlos será a pista. E lá na frente, o Albon escapava, enquanto o Leclerc ganhava 4 posições e era o sexto. E depois, na volta 2, seguia aquela briga do Magnussen e Sainz, com o Carlos escapando de novo. E na curva 4, o Max mergulhava e passava o Raikkonen para ser o terceiro colocado. Lá atrás, o Vettel era o P13 após largar de último. E na frente dele, o Pérez rodava e batia no muro. E com isso, tínhamos o primeiro safety car. E o Vettel aproveitou e parou no box e colocou os pneus intermediários. E depois os pilotos entravam no box. O primeiro era o Hamilton, depois era o Bottas. E aí era um caos no pit lane. Tinha piloto entrando, saindo. E com isso o Leclerc aproveitou e ganhou a posição do Grosjean de uma forma meio ilegal. Mas na volta 4 o safety car saía. E por isso já tínhamos a bandeira verde. O Hamilton largou bem e seguiu na ponta. E na curva 1 o Max, que não parou, já começava a perder posições, sendo os primeiros Bottas e Max. E depois o Vespa quase tocou no Valtteri. E na volta 6, o Leclerc chegava e tentava passar o Magnussen, mas o Kevin fechava a porta. Mas na curva 2, o Charles mergulhava, mas passava reto e quase perdia a posição pro Hülkenberg. Mas o Monegasco seguia à frente. E na volta 7, o Vettel já era o oitavo. E na volta 8, o Seb chegava, ia pra cima do Raikkonen, mas o Kimi fechava a porta e já ia pra cima e já passava o Magnussen, pra surpresa do Galvão. E depois o Vettel passava o Magnussen para ser o sétimo. Enquanto aparecia a informação que o acidente lá no box do Grosjean e o Leclerc estava sob investigação. E na volta 10, o Bono informava que a chuva chegaria e começaria na curva 1. E na volta 12, o Leclerc já cantava a curva 13. E só na volta 14 vinha a informação que o Leclerc não seria punido, mas a Ferrari era. E por isso, segundo o Galvão, a equipe italiana seria multada após a prova. E depois, nessa volta, o Ricciardo, com o poderoso motor da Renault, abriu o bico. E como tínhamos a fumaça na pista, vinha o virtual safety car. O Leclerc aproveitava e parava no box e colocava novos intermediários. E na volta 17, o Max chegava no Bottas.
No mesmo momento que o DRS já estava liberado. E na curva 4, o Max tentou mergulhar, mas o carro não quis e perdeu a traseira. E o Max quase tocou de novo no Valtteri. E na volta 19, a primeira vítima da curva 13 era o Carlos Sainz, após escapar e rodar. Mas apenas o pneu dianteiro direito ficou na brita. E por isso, logo depois, o espanhol já voltava para a pista. E na volta 22, o Max voltava a chegar no Bottas. E na volta 23, Magnussen era o primeiro a colocar os pneus macios. Para desespero do Regi. Ai, meu Deus do céu, e no Magnussen, aí é demais, né? Agora só falta colocar no Grosjean. E depois o Max chegava demais em cima do Valtteri, mas o Bottas seguia na frente. E na volta seguinte, era o Vettel a colocar os pneus macios. E na volta 26, o terceiro colocado, Max Verstappen, estava no box. Parava e colocava os pneus de pista seca, mas colocava os médios. E na saída do box, o Max brigava contra o carro. E o Leclerc cantava de novo a curva 13. E nessa volta, o Max entrava no box e saía de forma incrível, sendo com drift. E na volta seguinte, a Mercedes chamava o Bottas para colocar os médios. E na pista, no mesmo momento, o Max rodava e dava o famoso 360. Mas felizmente, o Max não perdeu posições. E depois o Norris parava o carro. Mas ao fundo, o Stroll rodava. Essa imagem é sensacional. E por causa disso, tínhamos o seu carro virtual. E o Leclerc aproveitava e colocava os pneus macios. E voltava incrivelmente em segundo. E o Hamilton não perdeu tempo, entrava rapidamente no box. Com alguns erros, a Mercedes fazia a parada. E no gráfico da pista, o Leclerc vinha, mas ele parou, pois o Monegasco escapava. Ele tentou sair dali, mas não tinha como. E por desespero do Leclerc, ele estava fora da corrida. Após tantas voltas que ele cantava com a 13, ele passa reto. E aí já era. E por isso tínhamos o safety car. O Vettel aproveitou e entrou no box. E depois o Hamilton também escapava. Agora batia no muro. Isso aconteceu na curva 13. E depois o Lewis cortava a pista, estava no box, pois ele tinha a asa quebrada. E aí começa a correr na Mercedes. Como o Hamilton entrou no box rapidamente, os pneus não estavam preparados. Então era uma correria para buscar os pneus macios, enquanto os mecânicos tentavam tirar a dianteira. Mas depois conseguiram, tiraram e colocaram uma asa nova. E até esse momento o Hamilton caiu para terceiro. E depois começava outra correria para pegar os intermediários. Mas eles já estavam lá. E com a parada de incríveis 50 segundos. Isso mesmo, 50 segundos. E com o pit por completo durou 1 minuto e 9 segundos. E por isso, Sir Lewis Hamilton caía para quinto. E Bottas não parou, pois a Mercedes fazia aquele caos no box. E por isso, só depois o Bottas entrava no box e colocava novos intermediários. E por isso Max, que rodou, liderava o GP. E depois vinha informação do acidente envolvendo o Hamilton por cortar a pista. Entrando no box foi anotada. Agora com mais calma, iremos ver a onboard do Hamilton. Praticamente ele escapou no mesmo local do Leclerc. Mas depois vinha informação que o Hamilton era investigado por cortar a pista, entrando no box de forma não legal. E tudo isso aconteceu até a volta 32. E agora com mais calma, iremos ver o top 10. O Max era o líder, com o Hülkenberg em segundo. Sim, isso mesmo, o Hülkenberg em segundo. Bottas, o Albon em quarto. Hamilton caiu para quinto. Sainz, Raikkonen. O Vettel caiu um pouco e era o oitavo. Gasly, Giovinazzi. Na volta 33, o safety car já saía. E por isso já tínhamos a bandeira verde. O Max relargou bem, seguindo a ponta. E lá atrás, o Vettel já passava o Giovinazzi. E na curva 4, o Hamilton já para cima do Albon. Mas o Alex fechava a porta. Enquanto tínhamos a informação que o Sir Lewis Hamilton era punido com 5 segundos por entrar no box de forma não correta. E na volta 36, o Hamilton tentava chegar no Albon. Mas o Alex seguiu na frente. Enquanto vinha a informação que o Hamilton estava sob investigação por dirigir devagar demais, de uma forma não necessária. Isso durante o safety car. E na curva 4, o Hamilton saiu melhor e passava o Albon para ser o quarto colocado. Enquanto o Bottas chegava no Hülkenberg. E na volta 37, o Bottas abria a asa, mergulhava e pressionava o Nico, mas passava o alemão para ser o segundo colocado, mas estava a 8 segundos atrás do Max. E na volta 38, o Hamilton abria a asa e mergulhava. E sem dificuldades, passava o Hülkenberg para assumir a terceira colocação. E na volta 40, o Gasly ia em busca do Vettel, enquanto mais à frente, o Raikkonen escapava na temida curva 13. Mas ele conseguia voltar, mas caía
para décimo. E na volta 41 era Hülkenberg da curva 13, pois ele escapava e ia para a brita, e ele ficava por lá. E por isso tínhamos novamente o safety car. E o Max aproveitou o safety car e entrou no box e colocava novos intermediários. Depois da parada, o Verstappen seguiu liderando. E quem aproveitou também foi o Vettel, que também colocou novos inters. E só na volta 46 o safety car saía. E por isso tínhamos a bandeira verde. O Max largou bem, segurando a ponta. E mais atrás o Vettel saiu melhor e passava o Giovinazzi. E depois Albon, Gasly e Sainz iam para cima do Hamilton. O Alex é por fora, enquanto o Carlos por dentro. Mas mesmo sendo atacado, o Hamilton seguia em terceiro. E depois o Albon errava. E Vettel aproveitava e passava o tailandês para ser o sétimo. E na volta 47, o líder, Max Verstappen, entrava no box e colocava os macios. E o Bottas fez o mesmo. Enquanto na pista o Vettel batalhava contra o Raikkonen, mas o Kimi não queria e fechava a porta. E na volta seguinte, o patrão não perdeu tempo. E por isso entrava no box. Primeiro o Lewis pagava a punição e depois trocava o pneu, igual o Vettel que colocava os macios. Enquanto lá na pista, o Stroll assumia a liderança, mas depois o Verstappen já tomava a ponta da corrida. E na volta 48, o Albon abria asa e de forma incrível mergulhava e passava o Gasly. E quando faltavam 15 voltas, Max fazia a volta rápida, enquanto Hamilton caía lá para trás, ficando em 12º. Após pagar a punição no box. E na volta 51, o Kvyat chegava no Stroll. E por isso, abria asa e passava o canadense para ser o segundo. Enquanto lá atrás, o Vettel passava o Magnussen para ser o sétimo. Agora, ele busca do Albon. De novo. E na volta 57, o Hamilton, na curva 1, perdia o carro e rodava. E por isso, ia para de escape. E por pouco não tocava no muro. Então, o que estava ruim piorou para o inglês. E depois o Lewis parava no box e caía para último. Sim, Sir Lewis Hamilton em último em 2019. Ainda mais na corrida especial para Mercedes. Mas na volta 56, o Bottas chegava no Stroll. Mas o lance não dava espaço. Enquanto lá atrás, as Haas se tocavam. Na volta seguinte, o Bottas, em busca do Stroll, perdeu o carro também na curva 1. E por isso, ia direto para o muro. E com a suspensão foi para o espaço, tínhamos de novo o safety car. Para desespero do Toto Wolff, o que era para ser uma corrida memorável para Mercedes, agora é para esquecer. Após o Bottas bater, abandonar, o Hamilton cair para último. E na volta 58, o safety car saía. E por isso, tínhamos de novo a bandeira verde. E novamente, o Max largou bem, segurando a ponta. E o Vettel aproveitou esse caos e já era o quinto. E já para cima do Sainz. Na curva 4, o Seb mergulhava e passava o Carlos para ser o quarto colocado. E na volta 61, o Vettel já chegava no Stroll. E na volta seguinte, o DRS estava liberado. E o Vettel abria asa, pegava vácuo e passava o Stroll para ser o terceiro, para alegria da torcida alemã. E lá atrás, o Gasly batalhava contra o Albon, até que o Pierre tocava no Alex. E com isso, o pneu do francês foi-se embora. E por isso, a Red Bull do Gasly abandonava a corrida. E na volta 63, o Vettel já chegava e passava o Kvyat, para a alegria da gigantesca torcida alemã. Após o Vettel assumir incrivelmente a segunda posição. E depois de tudo isso, o Max já abria a volta final do GP da Alemanha. Enquanto vinha a informação que o toque entre Albon e Gasly estava sob investigação. E com uma corrida incrível após largar muito mal, caindo até para quinto, mas aproveitando o clima maluco em Hockenheim e também a burrice da Mercedes. E por isso, Max Verstappen vence o fantástico GP da Alemanha 2019. E o Vettel, com uma corrida incrível, após largar de último, chega em segundo em casa. E o Kvyat fecha o pódio em terceiro. Após a corrida de incríveis 2 horas, tínhamos o fim da prova. E no fim da corrida, as Alfa Romeo terminaram no top 10. Mas foi descoberto que eles usaram ajuda na largada. Com isso, Hamilton, que era o P11, incrivelmente conseguiu marcar pontos. E o Kubica, com aquela Mercedes horrível, e era muito ruim. Mesmo assim, fez milagre, conseguiu pontuar. Depois dessa prova, tínhamos o GP da Hungria, fala Bélgica. Tínhamos o GP da Hungria, eu já falei aqui. E depois da Hungria, tínhamos a Bélgica, que eu também já falei aqui. E aqui eu vou me expor. Se esse vídeo cair, é uma brincadeira comigo. Não é possível. Pois tem essa corrida completa aqui no YouTube. Sem grades, algo do tipo. Aí é brincadeira. Mas foi esse vídeo de hoje.
deixa o like. É isso, meus manos. Nos vemos segunda com o F2 Race. Eu espero que seja segunda, né? Se não for, já era. Com a carreira na Mercedes, iremos disputar o GP de Abu Dhabi. A quinta etapa, eu acho. Nem sei qual é. Mas é isso. 10 dias. Falou e fui.